trabalho de vocês junto com o Conselho Tutelar? Nós pedimos a ajuda do Conselho Tutelar, porque o Conselheiro Tutelar, ele tem penetração na comunidade, né? Então, ele normalmente conhece alguém e tem maior facilidade para chegar e colher informações. Então, a gente pede sempre, eu, por exemplo, toda vez que eu recebo aqui uma notícia de trabalho infantil, muitas vezes pelo Disque 100, isso é importante, né? Que é um serviço do governo federal, Secretaria de Direitos Humanos, e toda vez que eu recebo uma notícia dessas, eu peço para o Conselho Tutelar vá lá e visite e me mande um relatório, dizendo o que aconteceu. Algumas vezes, esse relatório basta, porque vai lá e diz que não se confirmou, que às vezes foi também algum vizinho que tem alguma pendência com a pessoa e diz que ela está explorando o menino e tal, e realmente isso não acontece. Mas quando a gente desconfia de que realmente há o trabalho ou que há outro tipo de violência, a gente chama aqui. E aí a gente conversa com o pai, ou com o responsável, ou com algum parente que tome conta, ou com alguém que explore o trabalho dessa criança ou do adolescente achando que está ajudando. E a gente conversa, e muitas vezes conversa para esclarecer, porque assim, às vezes a gente percebe que não é simplesmente o interesse comercial de explorar o trabalho de alguém, mas é o próprio desconhecimento mesmo sobre a vedação legal e sobre o efeito nocivo que causa a criança e adolescente o trabalho antes do tempo. E em relação ao trabalho, esses programas que tem de jovem aprendiz, como é que vocês fiscalizam para saber se realmente aquele jovem está fazendo, como posso dizer, aquele serviço que realmente ele teria que fazer, não sendo explorado, no caso? Sim. Então, veja, a aprendizagem, ela está na CLT, né, há muitos anos, e a gente, uma das nossas metas aqui no Ministério Público do Trabalho, uma das nossas atribuições principais, digamos assim, é cobrar a aprendizagem das empresas. Então, segundo a exposição da lei da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, todas as empresas têm que cumprir isso, né? Tem lá um percentual X, mas é claro que em empresas muito pequenas fica difícil de exigir isso, né? Mas aí de empresas médias para cima, a gente exige de geral, né? E o que acontece é que as empresas, elas têm que, a aprendizagem funciona da seguinte forma: elas têm que contratar alguém para ministrar uma formação teórica, básica, que normalmente são noções de cidadania, noções de mercado do trabalho, até noções de direito, alguma coisa bem básica, mas que permita, mas que propicie ao jovem alguma noção sobre a vida mesmo, sobre como se comportar no mercado de trabalho, sobre o ingresso no mercado de trabalho. E ao lado dessa formação teórica, junto dessa formação teórica, há que haver também a prática, que acontece aí dentro da empresa, né? Ou onde ela estabelecer, mas numa atividade que seja pré-determinada, que ela diga, o jovem vai fazer essa atividade aqui. Então, o que acontece é que às vezes a gente recebe alguma denúncia: olha, o menino está trabalhando ali fala o menino, mas o jovem, o adolescente está trabalhando no supermercado X, só que ao invés de estar aprendendo como é que se controla a entrada e saída de mercadoria, ou está aprendendo serviço administrativo, ou está aprendendo como se dispõe as coisas, ele está carregando peso, ou está entrando na câmara frigorífica. Isso já aconteceu. Aí o que a gente faz? A gente vai lá, ou a gente pede o Ministério do Trabalho para ir lá e verificar se realmente está sendo extrapolada a questão da aprendizagem no que diz respeito às atribuições, que não devem ser a de empregado. Empregado, o supermercado tem que ter para fazer as atribuições dele normais. O aprendiz, ele tem que ser acompanhado por algum empregado da empresa para que ele aprenda alguma função útil para aquela empresa. Então, é isso. A gente fiscaliza sabendo porque as empresas vêm aqui e tal, e firmam uma aprendizagem, celebram um termo de ajuste de conduta, ou a gente consegue mediante cumprimento espontâneo, ou então por ação judicial. E a gente vai, de alguma forma, acompanhando isso de vez em quando. Aí, às vezes, a gente fica sabendo. Quando acontece isso, acaba chegando aqui. E
sobre esses programas que vocês fazem nas escolas, você poderia falar um pouquinho pra gente? MPT Sim, nas escolas. Pois é, esse é um programa do Ministério Público do Trabalho nacional. Então, todos os estados da federação, ele acontece e ele consiste basicamente no seguinte, nós fazemos nas escolas uma espécie de capacitação com professores, orientadores educacionais, né, e normalmente professores e orientadores educacionais ou algum técnico, que possa depois multiplicar essa capacitação para a comunidade escolar, para os outros professores, né? E esses outros professores, por sua vez, vão multiplicar para os alunos, né? E normalmente isso culmina com uma atividade que envolve toda a comunidade. E vou dar um exemplo agora recente. Agora, foi no dia 19 de setembro, aconteceu na Estrutural, na escola 2, não sei como é que se chama, escola classe 2, centro 2, eu sei que é 2. Aconteceu na Estrutural uma atividade no sábado de manhã, em que havia várias oficinas, assim, tinha cabeleireiro, tinha oficina de artes plásticas, tinha atividades várias. O Corpo de Bombeiros foi lá, estava muito quente, o Corpo de Bombeiros deu banho de mangueira nas crianças, enfim, quem quisesse participar, tinha lanche, foi super bacana. E aí, foi uma manhã toda de atividade. E aí, no contexto dessas atividades, que na verdade são para atrair as pessoas, a comunidade, os pais, foram muitos pais, muitos responsáveis, né, junto com as crianças, fez-se também a sensibilização acerca do trabalho infantil. Certo? Então, na verdade, o programa, tentando resumir em poucas palavras, que é complicado, mas fazendo esse esforço, o programa, o projeto MPT na Escola, ele é um programa que busca a multiplicação da mensagem do não ao trabalho infantil, né? Do não ao trabalho antes do tempo, não ao trabalho do adolescente desprotegido, né? Sem observância das garantias da lei. E esse efeito multiplicador se consegue assim, né, de pouco em pouco. Então a gente começa com os líderes da escola, digamos assim, alguns professores que têm maior facilidade de comunicação e orientadores. Eles, por sua vez, passam para outros professores, que por sua vez passam para os alunos, e assim a coisa vai em cadeia. E na questão das escolas mais no âmbito rural, tem uma dificuldade maior? É o mesmo projeto ou não tem um projeto ainda? Não, elas estão incluídas também. Ano passado, eu pessoalmente fui a 2 escolas rurais. Uma era Café Pequeno, me parece que lá pro lado de Planaltinha, bem distante assim, mas assim, a escola tem uma estrutura boa e tudo, mas rural, né? E tem uma outra também que agora não estou me lembrando, mas elas também estão no contexto. O que a gente pede para que cada regional de ensino priorize aquelas áreas em que eles sentem em que há uma vulnerabilidade maior, né? Porque esse conhecimento de assim, olha, essa área é bem provável que haja porque a situação ou a característica das famílias é essa ou aquela, né? Então, isso quem sabe é quem está lá. Então, assim, a capilaridade da rede de educação, da rede de ensino pública é muito grande. É por isso que a gente não pode prescindir deles para que esse trabalho aconteça. Porque eles é que estão em todos os pontos do DF e eles é que percebem no dia a dia essas questões que nos permitem nos aproximar mais facilmente, né, de um ou de outro que precise mais, que a gente, né, perceba que precise mais ouvir essa mensagem. No começo você falou sobre a questão da penalidade, né? Quando no caso é uma família que realmente a criança precisa trabalhar, uma família de baixa renda, aí rural mesmo, assim, como é que vocês... Como é que a gente enfrenta essa questão? Você vai dizer, não, você não pode trabalhar porque você tem 12 anos, mas você não tem nada para comer em casa, é isso? Mais ou menos, né? Bom, o que acontece? Na Constituição Federal está dito que o Estado, a sociedade, o Estado, a sociedade e a família são responsáveis pela criança e adolescente. Então ela tem uma série de direitos, dentre os quais ela não trabalha. E também a alimentação, a lazer, a educação, tudo mais, né? Vida, saúde e tal. A gente
não pode partir do princípio de que a criança que é pobre e que tem dificuldade financeira, a família, que ela esteja condenada a trabalhar porque a família dela tem essa situação. Então, na prática, o que deve acontecer? A gente tem que estar conectado, e isso acontece nem sempre facilmente, com a rede de assistência social pública, do DF. Então a rede de assistência social, ela tem que ter uma solução. Ela tem que falar assim, olha, essa família não está no Bolsa Família? Não, por quê? Vamos ver por que ela não está. Essa família tem alguma outra, tem condições de ser inserida em algum outro projeto de transferência de renda? Ou ela pode ser encaminhada, o pai e a mãe, para algum programa de inserção no mercado de trabalho? Tem que achar uma solução. O que não se pode, esse é dos tabus, entendeu? Você fala assim, não. É melhor a criança estar na rua do que estar por aí fazendo coisa errada. Ou então, o que vai fazer se não tem nada em casa? Então, isso dizer assim, é o Estado brasileiro, se a gente entende que isso é verdade, é o Estado brasileiro dizer, olha, eu falhei na minha função de promover os direitos dessa pessoa, que são os mesmos direitos de todos, e por isso ela está excluída, ela vai ficar à margem da educação, ela vai estar condenada a trabalhar cedo e ela vai reproduzir a pobreza dos pais dela, vai reproduzir o ciclo de pobreza. O que a gente reforça sempre é isso, é que há um grande viés também excludente e preconceituoso na cultura do trabalho infantil. Porque quem tem condição de colocar seu filho para ir para natação à tarde, ou para fazer um inglês, ou para ter uma atividade extra, não vai colocar o filho para trabalhar. Não vai. Com 11, com 12, com 13 anos, não vai colocar para trabalhar. Com 14 ele pode ser aprendiz. E aí, na aprendizagem, sim, aí você tem uma inserção que é bacana, porque ele, além de ter uma formação educacional acoplada, né, quer dizer, acoplada não, na verdade central no Instituto de Aprendizagem, ele vai ter um contato com o mercado de trabalho de uma forma protegida e decente, digna, e que ele vai aprender alguma coisa. Quer dizer, não vai ser simplesmente ganhar os trocados para levar para casa porque a família não conseguiu prover a própria subsistência, a subsistência daquela criança.